Salve, salve, meus lindos! Como é que vocês estão, rapaziada? Só alegria? Como é que estamos essa força? Bom, muitas coisas aconteceram. Deixei para acumular bastante coisa pra gente aproveitar um vídeo numa tacada só, tendo em vista que a gente torce pro Corinthians, né? Então, em uma tarde, em 20 minutos, já dizia Band News, né? Em 20 minutos, tudo vai mudar. É... Então, muita coisa aconteceu desde o nosso último vídeo e a gente precisa comentar. Então, vamos comentar sobre. Vamos começar, na verdade, sobre o jogo contra o Bahia primeiro, rapaziada. Eu acho que ali é um bom medidor, tendo em vista que. A nossa última vitória na Neoquímica foi em maio, já faz tempo, e o Corinthians não vem então desempenhando, né? Um grande futebol, principalmente, mas assim, principalmente no brasileiro. A gente parece que só quer jogar contra o Palmeiras e passar o carro neles, não que eu não goste disso, é sempre um prazer botar o Palmeiras na chapa, mas a gente tem que ter uma constância maior, né, rapaziada? Brincadeiras à parte, a gente tem que ter uma constância maior, a gente tem que ter uma regularidade muito melhor, coisa que a gente não tem, porque a gente tá indo pro terceiro ano seguido, tendo que remar aí, remar naquela, tem gente atrás perigando. Não dá, né? Não dá, né, rapaziada? A gente pega no ano retrasado ali um elenco completamente velho, cheio de medalhões, completamente fim de carreira, um elenco muito caro, em que quem nos salvou foi o Romero, né? Fale bem, né? Ou fale mal, mas a história não tem como ser apagada e quem nos salvou foi o Romero e Cássio. Ano passado, um ano de eleição, não tinha como ser diferente. A gente mandou um elenco inteiro embora, a gente ia refazer um do zero, quase do zero, na verdade, né? E o ano ia ser muito difícil, rapaziada. O ano ia ser muito difícil, não ia ter pra onde correr. Ia ser um ano difícil e a gente tinha que entender isso. E nada de papinho de conversinha de Augusto Melo como é, acabou a farra, aquela conversa mole, né? Aquela conversa mole dele do Rubão. Enfim, e esse ano eu vejo um elenco muito superior a esse elenco dos últimos 2 anos passados. Então eu confesso que mediante a este ano eu estou mais tranquilo do que os 2 últimos anos que a gente passou mais sufoco. Eu acho que é uma questão de tempo, perdão, para o Corinthians se arrumar, para o Corinthians se ajeitar. Os jogadores pararem de escolher os jogos que querem jogar e começarem a ter uma sequência maior, uma regularidade melhor. A gente precisa dessa regularidade. A gente precisa fechar o ano, que a gente feche um ano em meio de tabela e a gente chegue lá pra frente na Copa do Brasil. Porque essa Copa do Brasil dá pra gente buscar e eu sinto que a gente consegue buscar isso. Só que a gente precisa ficar tranquilo quanto ao brasileiro. A gente precisa ficar pelo menos nesse meio de tabela. Pelo menos ter um fôlego, uma tranquilidade, sabe? Não ficar perdendo ponto besta. Resultado: Bahia. Pô, era pra estar pedindo a cabeça do Dorival? Pedimos já. Contra o jogo contra o São Paulo, nós pedimos aqui. Contra o Palmeiras, ele mostrou que eu tava errado. E tá tudo bem, eu não quero estar certo. Eu não faço questão de estar certo se no final das contas for pelo bem do Corinthians. Eu não faço questão disso, cara. Pelo amor de Deus. Só que os jogadores escolhem os jogos pra jogar. Os jogos das Copas, o Corinthians dá vida. No Brasileiro, a gente viu contra o Juventude, a gente viu contra o Bragantino, a gente viu, tudo bem, contra o Bahia, foi uma exceção desse ponto pra mim. Por quê? Nosso ataque era consistido por moleques, né? O Kaique e também o Guinegão. E nessa, alguns desfalques
E a gente tinha o nosso maior medo ali na frente, pelos meninos. E ficou claro que eles dão conta disso, porém o nosso maior problema é o sistema defensivo. O nosso sistema defensivo, ele coloca uma corda no nosso pescoço a ponto de nos estrangular a qualquer momento. O que o Mateuzinho fez foi brincadeira, né? Pô, se acabar de fazer o gol, em seguida você fazer um pênalti ridículo daquele, me lembrou do Félix Torres na final do Paulista, né? É um negócio assim ridículo, é um negócio ridículo. Sem contar o primeiro gol que se toma com 1 minuto de jogo. Pô, vocês estão entrando dormindo, rapaziada. Vocês estão entrando dormindo, né? Então, assim, eu acho que fica claro a nossa deficiência no sistema defensivo. Os meninos mandaram bem na frente, o time criou muita chance, a bola simplesmente não entrava. A bola não tava entrando, não adiantava o que criasse. Os meninos fizeram uma boa partida, Vitinho entrou, achei que bem, mediante as opções que a gente tem, eu achei que foi uma opção boa. Enfim, eu acho que a culpa disso tudo foi mais dos jogadores do que do Dorival. A gente montou um time para ir para cima do Bahia, a gente criou mais chance, perdemos muita chance, teve o gol impedido do Garro, enfim, teve uma série de coisas que não nos fizeram deixar pelo menos sair com 3 pontos de lá, ou que fosse um mísero empate, que já seria alguma coisa. Mas para mim ficou claro que não foi culpa do Dorival, e sim dos jogadores, e sim do nosso sistema defensivo que é podre. A gente pega André Ramalho, que chegou muito bem ano passado, hoje ele tá completamente pesado, fora de tempo. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que aconteceu com ele. As nossas laterais, elas não passam confiança alguma. Alguma. O Mateuzinho faz um jogo bem e 5 ruim. Bidu, a mesma coisa. Fica difícil, né, rapaziada? Fica difícil. Fica muito difícil a gente conseguir ter uma regularidade melhor quando o nosso sistema defensivo tá uma completa nhaca, né? Não tem como. Não dá pra pensar grande com isso que a gente vem passando no nosso sistema defensivo. Então, pra mim, é claro que a gente tem que reformular esse sistema defensivo. E aí a gente entra num outro tópico que eu tinha anotado aqui. O problema do nosso transfer ban. Parabéns, novamente, palmas para Augusto Melo barra Rubão, em que contrataram Félix Torres, o maior comediante que eu vi da história recente do Corinthians. Esse cara, ele é um comédia jogando bola. Ele é um comediante jogando bola. Ele não tem ideia da onde ele tá, ele não tem ideia do que ele tá fazendo, ele não tem ideia de nada. Ele não tem ideia de nada. E aí o Corinthians sofre o transfer ban porque o Corinthians tá isso, rapaziada. O Corinthians tá isso, o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians tá vendendo o almoço pra pagar a janta. E às vezes tá tendo que vender a janta também. Então assim, fica difícil, né? Fica difícil. E agora a gente sofre um transfer ban. E aí fica a pergunta, né? Como que a gente consegue contratar novos atletas com isso? Não tem como. O Corinthians precisa arrumar isso, sentar com o Santos Laguna ali e ver. Eu assim, ó, na boa mesmo, velho. Devolve, velho. Devolve. Velho, ó, o que a gente já pagou, sei lá, velho. Fica aí com vocês. Ou devolve. Os caras não vão devolver. Mas assim, velho, que a gente já pagou, fica. Pega o cara de volta, faz o que vocês quiserem, entendeu? Foi, cara, que desastre de contratação, que desastre. E a gente precisa renovar, né, rapaziada? A gente precisa renovar. Pra mim, ali, o menos pior ali é o Gustavo Henrique. Só que o Gustavo Henrique é muito lerdo. Então você precisa ter um outro zagueiro ao lado dele mais rápido. E eu vejo esse zagueiro como o Tchoca, que não joga mais desde que fez aquele pênalti. Simplesmente não teve mais chance e ficou por isso, né? E aí a gente, por falar no transfer ban, o Corinthians ele não é para amadores, né? O Corinthians para você, o Corinthians ele te dá entretenimento todos os dias da semana, todas as horas, é um negócio incrível. A nossa querida Fatal Model se prestou,
se comoveu com a história do Corinthians de ter sofrido o transfer ban e quer ajudar o Corinthians a pagar o transfer ban. Aí você vira pra mim e fala, pô, Léo, mas os caras também não largam o osso, né? É lógico que não, rapaziada. A gente tem que tirar o chapéu pro marketing da Fatal Model porque os caras são bons. A gente tem que assumir que a Casa das Primas tem um marketing diferenciado, malandro, diferenciado. Eu acho, sinceramente, os caras já deram pra vaquinha, os caras já jogaram pra... Essa doação, acho que eles deram o quê? 100 mil reais? Acho que foi alguma coisa assim, não foi? Essa doação que eles fizeram pra vaquinha, eles já jogaram pra torcida, né? Eles já jogaram pra torcida. Sejamos honestos aqui. É pra ganhar o apoio do público, né? E, pô, ô Corinthians, senta comigo, conversa. E assim, tendo em vista que nomes influentes, né, que se dizem corintianos, não tiraram um puto do bolso, igual principalmente o Neto, né, que é um dos digníssimos embaixadores da vaquinha. Você pega Neto, Benja, dentre outros, que se dizem tão corintianos, e você não vê uma doação poupuda lá, porque pra esses caras não vai fazer falta, né? Luciano Huck, esse pessoal, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É... A gente não vê isso, né? A gente não vê essa movimentação. E tendo em vista que a Fatal Model se prontificou, né, a fazer essa doação poupuda de 100, acho que foi 100 mil reais, e tá se prestando a ajudar o Corinthians de novo, pagando o transfer ban, que, se eu não me engano, são 33 milhões de reais. Eu acho, sinceramente, eu acho que o Corinthians tinha que sentar, porra. Eu acho que o Corinthians tinha que sentar pra conversar com a Casa das Primas. Cara, que mal tem, velho? Que mal tem? Fala pra mim, eu não entendo. Não entendo o mal que tem nisso, como vai pegar mal isso. Muito pelo contrário. Ainda mais vindo do Corinthians. Porra, velho. Eu acho que não pega errado de maneira alguma. De maneira alguma. Pô, a gente tem um futebol tomado aí por inúmeras bets e que tem todos esses escândalos aí de jogadores envolvidos, de parente de jogadores. Caralho, qual que é o problema da Casa das Primas? Elas estão ali pra receber, o pessoal tá ali pra pagar se quiser, é isso, velho. Não tem nada de irregular, igual essas interferências externas de aposta. E qual que é o problema? Não entendi o problema nisso. Eu acho que o Corinthians tinha que sentar para conversar com a nossa querida Casa das Primas. Eu acho isso. Eu acho isso. Eu acho que era de, de, de bom tom o Corinthians abraçar essa causa. Eu acho que até seria bonito, cara. Imagina só. O Corinthians é sempre diferente, entendeu? Eu acho que ficaria legal. Eu acho que ficaria legal. Corinthians, dá uma chance pra Casa das Primas. Senta e conversa, pô. Senta e conversa, senta e conversa. Às vezes, vai saber. Entendeu? Às vezes tem um patrocínio grande esperando a gente aí, malandro. Ajuda nós, Fatal Model. Ajuda nós, e que isso? Já pensou, velho? Os caras se prestam ali a ajudar a pagar mais a vaquinha. Faz um jogo igual a Esporte da Sorte fez na Libertadores, que o Corinthians fez aquela vergonha lá, onde a Esporte da Sorte falou que a cada gol ia doar tantos mil reais, enfim, pra vaquinha. Vai que os caras, entendeu? Jogam pra torcida de novo. A gente consegue pagar esse estádio, porra. E por voltar em atletas, a gente teve a notícia aí de que o Martínez, infelizmente, o Martínez sofreu um trauma aí na mão, acho que foi na mão direita, se eu não me engano, e vai ter que passar por cirurgia. Tá foda, hein, rapaziada? Alguém pega a bruxa que ela tá solta, malandro. O Martínez vai ter que passar por cirurgia. O Corinthians ainda não divulgou, pelo menos até o momento que eu tô gravando o vídeo, o Corinthians ainda não divulgou uma data
para retorno ali. O nosso departamento médico tá sobrecarregadíssimo e querendo ou não, o Martinez ele tem as suas limitações, a gente sabe disso, mas ele é um cara que vive o jogo, né? Ele é um cara que vive o jogo, ajuda muito a gente, principalmente quando tá titular. E vai fazer falta, né, rapaziada? E vai fazer falta. A gente tem o Martinez, a gente tem Depay, a gente tem Yuri. Quem mais que a gente tem machucados? A gente tem o Maicon, aquela barriga de cadela prenha, que não conta também, porque é um favor. Ele é um favor tá machucado. Ele é um favor tá machucado. Provavelmente estou esquecendo de mais alguém, mas são nomes importantes, né, rapaziada? São nomes importantes, tirando o Maicon, que fazem falta pra gente. A gente já tá numa situação não favorável, a gente tem o Atlético Paranaense chegando aí. Enfim, e ainda o Memphis pra ajudar. Ele já tinha lesionado a coxa, né? E agora foi diagnosticado com virose. Cara. Ai, Corinthians do céu. O nosso Corinthians, ele dá uma. Ele dá todo um ar de imprevisibilidade, né? Uma coisa maravilhosa esse nosso Corinthians. Olha, pelo amor. É bom a gente se benzer, rapaziada. É bom a gente se benzer porque o negócio tá feio. Bom, com todas essas ausências, a gente se deparou com a notícia também de que Héctor Hernández, nosso querido espanhol da Fiel, está afastado e treina separado com o elenco. Puta que... É duro, hein? É duro, hein, senhores? Puxa vida. Um momento em que eu não entendi muito bem, mas às vezes eu não sei. Às vezes tem. Nós não sabemos, né? Às vezes tem pormenores aí que a gente não saiba. Mas no momento em que a gente pega Depay machucado, Yuri machucado, poderia ser uma chance do cara. Não sei. De qualquer maneira, né? A gente. O Dorival resolveu afastá-lo e agora ele treina separado com o Corinthians buscando uma terceira via aí, né? Pro Héctor picar a mula do Corinthians. E agora ele treina separado, né? Então, assim, cara, eu não sei, rapaziada. Eu acho que o último jogo contra o Bahia, o nosso querido Guinegão, ele mandou bem, fez gol. Nas outras partidas que ele tinha entrado, ele já tinha ido bem também. Então, cara, o Hector nunca mostrou também pro que veio. Tem 20 e tantos jogos aí, 2 gols, se eu não me engano. É algo muito ruim, né, rapaziada? É muito ruim. E acho que deu a hora do cara. Acho que deu a hora do cara e vai ter que ir embora. Bom, eu espero que saibam o que estão fazendo, né? E torcer pro nosso Guinegão aí deslanchar enquanto o Depay e Yuri estão fora. E vamos rezar, rapaziada. Vamos rezar porque Thales Magno não dá. Amo o Romero, mas não quero ele de titular. Já deu a fase do Romero, já. Entrar esporadicamente ok, mas tá ligado? Seu titular não dá. E acho que é isso. Acho que é assim, torcer pro Guinegão conseguir se deslanchar mais e mais e mais, mas o moleque parece ser bom de bola. E a gente tem que rir, né? A gente tem que rir. Eu desejei todo o mal possível e imaginável pro senhor Carlos Miguel, mas eu não sabia que eu tinha tanto poder assim de conseguir alcançar isso da melhor maneira possível. A gente teve a notícia do Carlos Miguel fechando com o Palmeiras com aquele anúncio hilário, né? Hilário! Falando que chegou no primeiro campeão do mundo. Porra, meu irmão, você tá de sacanagem. E aí começa, né, todas as páginas de Corinthians a buscarem ele lá no pagode cantando que o Palmeiras não tinha mundial. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Você está no lugar certo, Carlos Miguel. Você foi o maior porco que já pisou na história do Corinthians. Você foi o maior porco que já pisou na história do Corinthians. Você fez com que o nosso
para muitos, o maior ídolo, ou vou colocar como um dos maiores ídolos da história do Corinthians, fosse embora pela porta dos fundos porque você fez uma pressão danada pra ele ir embora, pra você jogar, pra você apunhalar o Corinthians pelas costas, pra você apunhalar o Corinthians e principalmente o cara que você falava que era seu ídolo, o Cássio, pelas costas. Eu não, cara, eu odiei e ainda odeio a saída do Cássio. O Cássio me emocionou muitas vezes na minha vida. O Cássio me mostrou o que era também ser Corinthians. Eu lembro como se fosse ontem, rapaziada. Eu lembro como se fosse ontem, acompanhando a Libertadores de 2012. Eu tinha 11 anos. Eu lembro como o Cássio me deixou completamente maluco na Libertadores. E posteriormente, todos os outros anos consecutivos ali, fechando o gol do Corinthians, sendo um dos nossos maiores ídolos. Pra mim, logicamente, é o maior jogador do Corinthians que eu já vi jogar. Pra mim, é o maior ídolo recente da história do Corinthians. É ele e Marcelinho, não tem como. Cara, eu não consigo aceitar a saída do Cássio do jeito que foi. Eu não consigo aceitar, me dói muito. E foi por culpa dele. E foi por culpa do Carlos Miguel. Então, Carlos Miguel, você está no lugar certo. E meu amigo, eu te garanto que você não vai durar aí. Praga de corintiano pega. Praga de corintiano pega. Você assinou o término da sua carreira assim que você saiu do Corinthians. Assim com o que você fez com a gente. Você foi moleque, mano. Você foi moleque, velho. Então, eu te desejo tudo de pior e você está no lugar certíssimo. E bom, rapaziada, agora, para fechar o assunto do nosso vídeo, a gente tem que falar sobre... Agora vai ter nossa eleição indireta. E um dos candidatos aí surgiu com uma conversa meio esquisita. Esquisita. O nosso digníssimo André Castro vai se candidatar, né, à presidência do Corinthians e ele vai se candidatar de maneira... Ele apareceu, na verdade, né? De maneira independente, alegando ter um aporte financeiro para o Corinthians mediante a investidores de aproximadamente 6 bilhões de reais. Eu achei um pouco esquisito isso, tendo em vista que se você tem um aporte desse tamanho e você sabe que o time tá precisando contratar, você sabe que o time ele tá sofrendo com um transfer ban. Você não vai levar isso para a diretoria? Você não vai levar essa carta de investidores que você tem para a atual diretoria? Porque você quer ser o pai dessa criança? Eu acho esquisito, rapaziada. Eu acho bem esquisito. Eu acho bem esquisito mesmo. E, enfim, surge do nada. Achei um pouco de oportunismo, como parecer ser o salvador da pátria. E a gente sabe que não é assim, né? E acho esquisito o pessoal entrar nessa onda e abraçar firme. O que isso vai significar, a gente só vai ver nos próximos dias. Comparando esse André Castro com a ideia do pessoal da Safiel lá, se eu não me engano, que eu até deixei anotado aqui, Carlos Teixeira, que é um dos idealizadores da Safiel, não tem nem como, pra mim não tem comparação em relação a Safiel e esse André Castro. A Safiel a gente já sabe como funciona, sabe que é na verdade, a gente tem aqui
que divulgar mais. Ali eu acho que seria um modelo ideal pro Corinthians, porque o Corinthians não vira... não tem como o Corinthians... Não é uma SAF. Não é alguém que chega no Corinthians e compra o Corinthians. Eu não consigo imaginar o Corinthians como um dono. Isso iria contra tudo que eu aprendi sobre Corinthians, que o meu time me ensinou sobre Corinthians durante a minha infância. E, enfim, esse não seria o Corinthians pra mim. Agora, o Corinthians da SAF, da Safiel, onde eles entram com esse aporte financeiro, comprando o futebol e exclusivamente o futebol, gerindo pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas profissionais em cada setor, organizando o Corinthians, pagando as suas dívidas, e a Safiel entraria com um aporte financeiro para quitar as dívidas do Corinthians. Que agora a gente já sabe que não tem mais como pagar nesse quadro atual, esse quadro associativo, né? Não tem como pagar, é impagável isso. E eu acho que essa oportunidade da Safiel, ela tem que ser levada em consideração, principalmente pelo fato de tirar esse bando de rato imundo que tá sugando o Corinthians e levar para pessoas profissionais cuidarem disso. Eu acho que essa, no atual momento, é a única saída viável para o Corinthians conseguir quitar as suas dívidas. Porque lá dentro, no atual modelo, no quadro associativo, não vai conseguir. Não adianta, não vai conseguir, porque a gente sabe a quantidade de ratos que tem lá, pessoas que podem levar o Corinthians para outro caminho, não tem força, ou briga de egos dentro, então fica difícil, onde a nossa única esperança são essas pessoas. Eu acho que o projeto da Safiel é muito interessante e acho que nós, como torcedores, temos que pressionar isso a acontecer. Rapaziada, o que vocês acham disso tudo? Safiel, Transferban, Fatal Model querendo patrocinar o nosso Corinthians, ajudar a gente a pagar o Transferban. Enfim, tudo isso. Lembrando que sabadão tem Corinthians, acho que é sábado, se eu não me engano, Corinthians e Vasco lá em São Januário. Vasco vem embalado depois do 6-0 6-0 no Santos. Nossa senhora! A última vez que apanhou desse jeito foi o eterno 7-1, hein? Que delícia! Nossa senhora! A tristeza do Santista é a minha alegria. O choro do Neymar é a minha alegria. Mas o que vocês acharam disso? A gente tem que ganhar, né? Por mais que seja em São Januário, o Corinthians tem que aproveitar que os caras vão vir grandão, vão vir de salto alto, veio de um 6-0 e passar os carros nos caras. A gente tem que pegar esses 3 pontos. Pra começar a folgar um pouquinho. A gente tá 3 fora da zona, tá tranquilo ainda, nada de histeria, nada de meu Deus, o mundo tá caindo, não. Mas a gente tem que começar a respirar mais no brasileiro. E aí, rapaziada, o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aí e eu vou ficando por aqui, meus lindos. Fechou? Vai Corinthians, rapaziada, fui!